Agora, nossa primeira tarefa é analisar esse nosso objeto de estudo sob uma perspectiva histórica. Mas não é sobre alguém que fez algo e uma data. É sobre compreender que mistérios a natureza escondia e nós, como uma espécie de civilização, fizemos para compreender estes mistérios. Mas mais importante que isso, começar a estudar um tema sob uma perspectiva histórica é entender que problemas e questionamentos as pessoas dos tempos passados fizeram, como responderam e como o conhecimento sobre um tema aumenta com a contribuição de outras pessoas com o passar do tempo. O conhecimento humano, em primeiro lugar, é uma construção. Peças de um quebra-cabeça que vão sendo montadas coletivamente com o passar do tempo. Geralmente o início de tudo se dá por problemas que temos que resolver por alguma razão importante. Tome, por exemplo, a nossa civilização. O ser humano moderno está na Terra há cerca de 90 mil anos. Como todo animal, como qualquer ser vivo, precisamos de alimento, água, de abrigo. Até 12 mil anos atrás, nossos ancestrais perambulavam por aí caçando e coletando alimento. Muitas dificuldades o ser humano primitivo teve de encarar. Onde encontrar frutas? Por onde andam as saborosas lebres? Estes são exemplos de problemas cruciais para sobreviver. Uma mente poderosa como a dos sapiens se saía muito bem para observar e resolver. As plantas crescem vigorosamente se há calor ou chuva. E o calor e chuva podem variar no ano. Migrações atrás das chuvas poderiam ser necessárias. Além disso, alguém percebeu que coelhos são mais abundantes onde há plantas. Investigando mais a fundo, se percebeu que coelhos são mais propensos a serem encontrados em certas regiões, que possuem uma certa estrutura vegetal com um determinado clima. Ou seja, conhecer o meio ambiente sempre foi fundamental para a sobrevivência. Há 12 mil anos atrás ocorreu algo chamado de Revolução Agrícola, o que mudou para sempre a civilização humana. Começamos a plantar comida ao invés de sair por aí coletando o que se encontrasse. Novos problemas surgiram, como manter plantações, como produzir mais, uma vez que quando há bastante comida disponível, geralmente a população aumenta em número bem rapidamente. Saltando milhares de anos à frente, após desenvolver máquinas movidas a fósseis processados ou combustíveis fósseis, enchemos nossa atmosfera de gases que estão alterando o clima em escala global. Quais são as possíveis consequências de um aumento de temperatura mundial? O que se pode fazer para se ter produtividade, desenvolvimento econômico e evitar o colapso do meio ambiente? Desde saber onde achar uma lebre até esses questionamentos contemporâneos, apenas conhecendo o nosso ambiente pode ajudar a resolver. Conhecer, analisar, aplicar ecologia. Vamos de novo voltar um pouco ao passado para começarmos a entender ecologia. No mundo antigo, 485 anos antes de Cristo, o historiador grego Heródoto descreve em uma passagem do seu livro Histórias que percebeu uma interação ecológica bastante interessante entre crocodilos e o pássaro palito. O crocodilo possui sanguessugas em sua língua, e o tal pássaro palito lhe faz o favor de comê-las. Em troca desse serviço, o crocodilo não o devora. Contudo, essa descrição de Heródoto é muito provavelmente falsa, pois nunca foi documentada, vista por outra pessoa ou um cientista. Mas o que nos chama a atenção aqui é, 5 séculos antes de Cristo, se tem uma tentativa de percepção e descrição de uma relação ecológica, a atitude de observar e descrever a natureza. Hipócrates, 460 anos de Cristo, e Aristóteles, 384. Aqui talvez tenhamos observações e análises da natureza de uma forma melhor documentada. O médico e o filósofo contribuíram com observações sobre o meio ambiente. Eles identificaram padrões de migração de aves. Também identificaram algo muito mais importante, que as espécies se distribuíam com um padrão previsível, ligados à sua fisiologia, que são suas necessidades de sobrevivência. É algo muito parecido com o conceito de nicho ecológico atual. É interessante também saber que ambos acreditavam em um mundo estático, onde não havia evolução ou adaptação, e que os seres vivos grandes eram gerados por outros seres vivos, pais e filhos. E organismos pequenos, como moscas, por exemplo, surgiam a partir de um processo chamado de abiogênese, surgiam a partir da matéria inanimada. Os séculos 18 e 19. Nos anos de 1700, nós temos Leeuwenhoek, que inventou um poderoso microscópio e identificou a existência de micro-organismos, sendo essa a primeira batalha contra a abiogênese, que vinha desde o século IV a.C.
Outro que se junta a Leeuwenhoek na compreensão do meio ambiente é o botânico Richard Baddeley. O estudo desses dois cientistas trazem à tona conceitos de cadeia alimentar, regulação populacional e produtividade. Alexander von Humboldt, no século XIX, foi um explorador em uma época que não havia aviões e explorar o mundo de barco era uma grande aventura. Na sua proposta como geógrafo e naturalista, ele foi o primeiro a descrever padrões de geografia botânica e gradientes ecológicos, um dos fundamentos da biogeografia. Por exemplo, foi ele quem percebeu que a vegetação muda conforme a altitude, em um padrão que se repete pelo mundo. Além disso, também descreveu interações das espécies com seu habitat, o lugar que vivem. Ernst Haeckel. Então chegamos finalmente em alguém que podemos chamar de um dos pais da ecologia, como uma ciência. Ele publicou livros como Generale Morphologie der Organismen, em 1868, onde a primeira vez se usou o termo ecologia, uma palavra derivada dos radicais gregos oikos, que significa casa, e logos, que significa estudo. Outros pais, por assim dizer, da ciência da ecologia são figuras importantes como Eugenius Warming, que escreveu um livro chamado Ecology of Plants, An Introduction of Study of Plant Communities, em 1895. Utilizando o termo cunhado por Haeckel, ecologia, Warming estuda comunidades de plantas, ou seja, as inter-relações entre diferentes espécies de plantas de um determinado local. Carl von Linné também entra na briga por esse posto de criador da ecologia, digamos assim. Ele definiu princípios da economia da natureza. Vamos dar uma olhada em um excerto de uma publicação sua. Quando os animais morrem, eles são convertidos em bolor, o bolor em plantas. As plantas são comidas pelos animais, formando assim membros dos animais, de forma que a terra, transmutada em semente, entra no corpo do homem como semente e aí é transformada pela natureza do homem em carne, ossos, nervos, etc. E quando depois da morte o corpo se decompõe, as forças naturais se decompõem e o homem novamente se torna aquela terra da qual foi tirado. Ou seja, Linné impulsiona o conhecimento sobre o nosso mundo de forma muito forte, não só estabelecendo um ciclo da vida, mas conhecimentos que vão desde as interações das espécies nas cadeias alimentares a ciclos biogeoquímicos, como ocorre o equilíbrio da matéria e da energia na natureza. Darwin, em 1859. As contribuições de Wallace e Darwin, os criadores da teoria da evolução, é inestimável não só à ecologia, mas a toda a biologia. Darwin quebra o paradigma do mundo imutável, que as espécies mudam, sofrem adaptações para sobreviver e se reproduzir em seu ambiente, e portanto dá um novo e poderoso enfoque para desenvolver a ecologia, tanto que evolução é um conceito crítico para o estudo científico do meio ambiente. Século XX. No início do século XX, Clement sugere que a dinâmica entre os seres vivos é tão interdependente que comunidades de plantas funcionam como um superorganismo. Indivíduos e espécies possuem um papel fundamental como órgãos em um sistema. Mas como nada na ciência é definitivo ou uma verdade final, mais tarde um cientista chamado Henry Crimson desafia essa concepção com uma outra visão, que comunidades ecológicas se desenvolvem a partir de relações, associações de organismos individuais e é mais plástica. Se uma espécie desaparece, outra toma seu lugar. Mas o conceito de superorganismo não foi completamente abandonado. Em 1927, Charles Elton define relações ecológicas em vários graus, de cadeias alimentares, ciclos de alimentos e o papel de cada organismo na complexa teia de relações de uma comunidade ecológica. Não se sinta sobrecarregado agora com estes conceitos. Nós vamos, passo a passo, compreender esses fenômenos naturais e aos poucos começar a entender como um ecólogo enxerga o mundo. Vladimir Verdansky. Vale mencionar que o termo biosfera foi cunhado só em 1920 por esse cientista russo. Biosfera é um conceito muito fundamental e bastante simples na verdade, que logo vamos analisar. No meio do século XX, um japonês chamado Kinji Imanishi traz à tona conceitos de harmonia da natureza e segregação do habitat. São conceitos que começam a desenvolver mais fortemente disciplinas da ecologia como impacto ambiental e conservação. Ou seja, até o início do século XX, os cientistas estavam ocupados tentando compreender as bases das interações das espécies e evolução. A partir dos anos 50, se tem uma busca mais profunda sobre aspectos de extinção e conservação. Então, a partir dos anos 60, a ecologia ganha força nos crescentes movimentos ambientais. A título de curiosidade, a WWF surgiu em 1961, o Greenpeace surgiu em 1971,
que são grandes e internacionais organizações não governamentais com foco em conservação e têm contribuído muito no estudo científico de nossos ecossistemas e na educação ambiental. Terminamos por aqui esse breve histórico sobre observações e evolução da ecologia como ciência e deixamos aqui, como uma reflexão, uma citação de um famoso instagramer chinês do século V, Confúcio: se queres prever o futuro, estuda o passado. E você, concorda com ele? Avaliar erros e acertos cometidos pode nos ajudar a tomar melhores decisões para a nossa vida? Pense sobre isso. Fim da transmissão.